gravando a aula de práticas de pesquisa em finanças nesta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, aqui com a presença de Flávia, Paloma, Everton, Jaril, Marcelo, Rafael, né? Luciana. Bem-vindas, bem-vindos. Boa semana de atividades da disciplina, de trabalho, de estudos, de práticas, de estudos e práticas, e de nossa vida em nossas diversas atividades, né, pessoais, profissionais. Então, que seja uma excelente semana para todas e todos nós, e que nós possamos ter momentos felizes aqui, em todas as áreas, em todas as nossas atividades ao longo da semana, tanto na família, como no trabalho, como na rua, em todos os lugares onde nós estejamos. E nós estamos nessa semana tratando de um tema sobre a natureza humana. Assim, eu chamei com base no título do capítulo do livro que foi indicado, né? E o livro é o Desafio aos Deuses. É o livro, né, que foi indicado aí para vocês. Deixa eu um pouco esquisito aqui, interromper um pouco o compartilhamento. Então, esse é o livro, certo? E aí eu já trouxe o capítulo para vocês. E aí ele fala sobre a história do risco, né? A fascinante história do risco, a autoria de Peter Bernstein. E o capítulo que foi indicado, né, o capítulo 6, e esse título, né, ele chama bastante a atenção, não é nada de desafio às religiões, né, apenas para chamar a atenção para o que a gente sabe que houve um período chamado Idade das Trevas, né, e que todo o conhecimento era, digamos assim, proibido, né? E, por exemplo, Galileu foi ameaçado, né, de ser queimado lá, né, na Inquisição, e ele teve que retroceder nas descobertas dele sobre o planeta, né? E ainda assim ele deixou, né, a sua herança. Então, o conhecimento, a ciência, né, o avanço da ciência coloca em questão alguns dogmas religiosos, e aí ele traz esse tema dessa linha, né? E o livro fala sobre a história da ciência com o foco no risco, que é um tema essencial nas finanças. E aí, porque eu trouxe um dos capítulos desse autor para o debate, e por que essa parte, né? Porque eu destaquei essa parte que ele chama de considerando a natureza do homem, né? A natureza humana, né? Do homem, a mulher. E aí nós temos questões bem interessantes, né? Que envolvem muito do que foi conversado, né? Na disciplina teórica. E só fazendo uma observação, né? Se vocês puderem sempre deixar o microfone, a não ser que vocês queiram abordar, né, alguma coisa, fiquem à vontade. Mas se for o caso, né, de só ouvir, é melhor deixar para a gente evitar, né, algum ruído. Mas deixa eu ver aqui. Daniel, você quer?
querendo, certo? É só vocês desativarem e falarem sem problema, certo? Não tem nenhum problema de interromper. Até o objetivo da aula é a gente fazer um debate, né, sobre as leituras que foram indicadas. E também vocês nesse processo de elaboração, né, do fichamento. Então é isso. Eu queria mostrar a vocês, primeiramente, né, o livro, de onde foi tirado esse capítulo, né? Então eu tentei digitalizar da melhor forma que eu pude aí e deixar disponível para vocês esse material. Então eu vou compartilhar novamente. E pronto. Então esse é o capítulo. Então ele começa a falar algumas coisas sobre família Bernoulli, né, as polêmicas, né, entre eles. Mas aí o que eu quero destacar já nesse início é essas questões referentes à natureza humana, quando começou a se considerar o sentimento, né, das pessoas. E, então, nesse parágrafo aqui, certo? Ele aborda, né, que ambos os autores basearam seus argumentos na proposição, né, de que qualquer decisão relativa a risco envolve dois elementos distintos, porém inseparáveis: os fatos objetivos e a visão subjetiva do desejo do que será ganho ou perdido com a decisão. Tanto a medição objetiva como os graus de crença subjetivos são essenciais. Nenhum deles é suficiente isoladamente. E aí ele continua, né? Cada autor tem sua abordagem preferida, né? O autor de Port Royal argumenta que apenas o patologicamente avesso ao risco faz opções baseadas nas consequências sem considerar as probabilidades envolvidas. O autor da nova teoria argumenta que apenas o temerário faz opções baseadas nas probabilidades de um resultado sem considerar suas consequências, né? Ou seja, traz uma outra visão do que até o momento se considerava como, digamos assim, verdade, né, na ciência, da racionalidade das pessoas. E, e aí isso começa a ser questionado para que se dê mais ênfase aos elementos subjetivos, aos sentimentos das pessoas, certo? Então, ele começa a trazer nessas questões, né, de sentimento, né, inclusive da ênfase aqui nas relações complexas, né, entre medição e sentimento, certo? Então, a relação entre o que se considera, né, como sendo objetivo
e como o sentimento influencia nessas questões, né? E quando a gente leva isso para o risco, aqui ele fala um pouco das polêmicas, né, na família. Eu até destaquei algumas coisas, né, quando eu tinha feito essa leitura já antes, e, e destacando alguns elementos que a gente aborda, né, no curso, não só na disciplina de finanças, mas no curso, a respeito do preço, das probabilidades, né? Então, eu gostaria que, mesmo que você ainda não tenha lido, certo? Quero que, se ainda não fez, é o momento, certo? De você abrir esse artigo, de você ir acompanhando, certo? De você querer fazer algum comentário, alguma pergunta. Então, vou ficar atento aqui, certo? Ao chat, se você não quiser falar, mas faça o seu comentário, né? Vamos fazer um debate, uma troca de ideias sobre essas questões, não só se atendo ao capítulo que foi indicado, né? A esse que eu estou comentando, mas de impressões que você tenha do dia a dia mesmo, né? Então, um comentário, uma pergunta, tanto da maneira que você achar melhor, ou falando, ou escrevendo, certo? E de situações em que você observa, né, que normalmente se considera como racional, como por pura medição matemática, né, e não é bem assim, né, que termina sendo por uma questão humana, né, por uma questão subjetiva. Então, vão pensando aí em exemplos. Eu também vou mostrar a partir da pesquisa que foi feita com vocês, certo? Como nós podemos ver isso na nossa própria realidade, nós mesmos sendo sujeitos dessas medições objetivas e que nós terminamos subjetivando. E destacar que a importância de nós conversarmos sobre isso nesse momento de práticas de pesquisa, e só relembrando aqui com vocês, né, o nosso plano. Então, a gente está seguindo essa, essa programação e hoje nós discutirmos, né, as limitações da racionalidade. E para que em seguida, né, e aí vocês já podem continuar trabalhando, né, no fichamento da leitura, já trazendo mais elementos de associação dessas ideias, né, do material que você vai escolher. Como foi dito, né, vocês podem escolher um desses seis, aqui de 1 a 6, né, para realizar esse fichamento, como está aqui. Eu vou deixar as atividades que forem avaliativas, né, sempre nesse tópico, para ele ficar sempre em cima, certo? Aí aqui o Google Classroom vai colocando na ordem. Eu até vou deixar esse tópico das avaliações sempre em cima.
e aí ele vai deixando, né, em cima o que for mais recente. Então, a gente teve, né, a abordagem da primeira semana, então a gente está na nossa segunda semana de aula. E, certo. E aqui, um dos 6, tratando de linhas que foram comentadas, né, na aula anterior, sobre a avaliação de empresas, sobre o desenvolvimento humano, certo? Na vida e no trabalho, tem relacionado, né, a esse tema que nós estamos conversando hoje, e outros, né? Não quer dizer que você só possa relacionar se você escolher um artigo nessa linha, não. Todos eles, e aí, quando eu tratei sobre isso com vocês, na vou colocar aqui o PowerPoint, na aula anterior, né, quando eu apresentei as linhas, eu quero que nós tenhamos o foco nas nossas pesquisas, considerando sempre a natureza humana, e não só no tópico que diz respeito a isso de uma forma direta. Não. Tudo tem a ver com a natureza humana. Seja na empresa, você avaliando uma empresa, você avaliando o mercado financeiro, em qualquer uma dessas linhas, o elemento humano sempre vai estar tendo o seu destaque. Então, não é só na segunda linha, né, vamos assim dizer, ou na quarta aqui, que trata de finanças comportamentais, né, mas esse comportamento está influenciando todos os aspectos da vida, né, como foi abordado no próprio capítulo aí, e decisões que são tomadas pelas pessoas, nas empresas, na vida em geral. Então, eu quero que a gente tenha já essa inclinação. E pronto. Então, só para vocês se situarem aí, né, no nosso programa. E aí foi feita com vocês, né, essa pesquisa. Inclusive, a gente vai estar com vários desses experimentos, até para que nós possamos ir nos entendendo, né, e tendo nós mesmas e nós mesmos como público-alvo de pesquisas que podem ser utilizadas depois, né, como base de dados, tanto para que nós possamos conversar, como para que nós possamos escrever sobre isso. Então, essa parte inicial é de fundamental importância nas nossas práticas de pesquisa. Sei que você pode até ter uma, digamos, né, uma certa reação de, por que que a gente já vai logo escrevendo o artigo, né, da disciplina? Isso já faz parte, porque antes de a gente escrever, vamos supor, né, a gente tem na nossa disciplina essas atividades, né? Então, por que que a gente não já vai logo escrevendo o artigo? Mas você já pode fazer isso. Só que antes de a gente fazer isso, nós precisamos primeiro analisar outros artigos, e aí por isso que a gente faz, né, fichamento de leitura, a gente já vai se familiarizando um pouco também
com métodos de análise de dados, de uso de softwares estatísticos, como o Excel, próprio Excel, né? Então, nós já estamos fazendo isso. E, e aí, nessa mesma linha, houve uma pesquisa aplicada no semestre anterior, e que vocês fizeram parte da amostra. Quem assim desejou, né, participar e respondeu. É, só lembrando, né, que foi uma pesquisa chamada de termômetro da alfabetização financeira, que envolveu, primeiramente, né, o perfil, em seguida, algumas questões relacionadas a gastos, comprometimento de renda, né, com várias categorias, certo? Sobre perfil de consumo, de investimento, e depois sobre como você se posicionava em relação à educação financeira, como adquiriu, né, o conhecimento financeiro, já participou de capacitação sobre isso, como controla os gastos, né? Então, a atitude, e tudo isso já é considerando a natureza humana. E aí chegou numa etapa que se relaciona mais diretamente com o risco, certo? E é sobre probabilidades. Justamente um dos comentários que é feito, né, nesse capítulo, né, do Bernstein, que ele vai fazendo essas observações, né, do um lado dizendo que, digamos, é um absurdo as pessoas tomarem decisões sem considerar as probabilidades, e no outro, que a outra linha, né, que apenas será que a pessoa realmente vai parar para pensar nas probabilidades e deixar de pensar um pouco nas consequências do que pode acontecer, mesmo sendo improvável? E aí é isso que foi perguntado, né? É bem maçante, né, responder a pesquisa, mas ela tem esse propósito, né, de fazer a gente refletir sobre o nosso próprio comportamento diante do que na ciência pode se considerar a ciência de um ponto de vista mais tradicional, porque a ciência humana também é uma ciência, né? E tem um autor português, Boaventura Santos, que afirma de uma maneira muito pertinente, né, que toda ciência é social, né, humana. Não existe bem essa divisão, né, entre a ciência. A gente tem as categorias, né, as ciências exatas e as ciências humanas, né, mas to, toda ciência ela está sob influência do que é humano. Ela alguém descobre alguma coisa que depois não é bem aquilo, né? Até nas ciências naturais. Então, Newton contribuiu muito na física, né? Mas o que Einstein trouxe depois se aprofundou mais, né? Mas era preciso que houvesse esse avanço, né, com Newton. O que é newtoniano, né, precisava quem veio depois, né, com esse estudo da, da física dos átomos, né, ali, com
a teoria da relatividade, né, precisava ter os avanços anteriores, né, mas não significa que as descobertas anteriores não fossem passíveis de serem questionadas. E se a gente for considerar o que é racional, qual seria a resposta correta do ponto de vista racional? Então, pessoal, a gente está numa ferramenta nova, né, aqui. Eu quero só confirmar com vocês se vocês estão acompanhando bem, né, se está tudo certinho aí, tá bom o áudio, vídeo, compartilhamento. Eu mostrando aqui a vocês, por exemplo, eu vou mostrar os resultados de algumas pesquisas. Confirmem, por favor, se vocês veem aí direitinho essa planilha do Excel, que são as respostas que vocês deram ali nessa pesquisa, né, que eu estou mostrando o formulário. Confirmem, por favor. Em relação ao áudio, está tudo perfeito. O vídeo também, professor. Eu estou vendo bem. Estão vendo aqui, né, o Excel direitinho, né? Tá. Eu não estou vendo, não. Excel. Tem uma tabela do Excel aparecendo? Mostrando aqui os resultados, né, da pesquisa, por exemplo, 100% de chance de ganhar 2.400. Não, para mim aparece uma tela com o seu sobrenome, Odilon Silva. Silva, né? Eu estou vendo, professor, para mim está aparecendo. Certo. Não, que pena. Para mim também está aparecendo. Certo. Vocês estão pelo aplicativo ou pela página? Pelo aplicativo no celular. Ah, tá. É porque eu não tive tempo de baixar o aplicativo ainda. Eu estou pela página. Talvez seja isso. Certo. Mas eu acho que tem. Veja se você, Flávia, vê aí porque eu já tinha fechado aqui o online, né? Mas Professor, quando eu entrei pelo computador, aí ele me perguntou se eu queria abrir pelo aplicativo, baixar o aplicativo no computador, ou se eu queria utilizar o Microsoft Edge. Aí, para não perder tempo, eu fui direto pelo Edge, né, que não precisaria baixar nenhum aplicativo, e até então está funcionando. Eu estou visualizando também pelo computador. Então, eu fiz a mesma coisa, só que eu abri pelo próprio Google mesmo, e infelizmente não está aparecendo, não. Mas eu vou baixar o aplicativo no final da aula, eu acredito que na próxima aula já esteja tudo normal para mim. Obrigada. tá certo, Flávia. Pronto, e é bom também que aqui está ficando gravado, né? E vocês vão poder ter acesso também a essas telas, né? E espero que dê tudo certo. Bom, então veja, essa primeira questão aqui, ó, que vocês fizeram parte, né, dessa pesquisa. Qual das duas... Sim, só explicando por que prospectos, né? Esse termo vem da teoria do prospecto, da autoria de Daniel Kahneman e Amos Tversky, na década de 70, em que eles fizeram experimentos e essas foram as questões colocadas, né, para as pessoas. E aí surgiu como resultado, né, e que levou ao desenvolvimento da teoria, ela também é entendida como a teoria da perspectiva. Dependendo da perspectiva que você tem, né, esses são, diante de situações, né, de ganhos e perdas, que são os prospectos, você pode ter uma atitude de aversão ao risco ou de propensão ao risco. Então, já começa a ser uma base
para quem for tratar o comportamento humano, né, nas pesquisas, todas e todos nós. Certo? Então, é bom a gente já começar a entender, porque há uma linha que é conhecida, né, como racionalidade limitada. Ou seja, começou a se questionar, porque os pressupostos na ciência econômica, né, na economia, parte do pressuposto de racionalidade sem limites. É o ser humano que está totalmente fundamentado nas medições e que o elemento humano não está influenciando. Então, isso começou a ser questionado. E toda a teoria comportamental, e aí surgiu, né, a psicologia econômica, trazendo essas contribuições. O Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia, é um psicólogo que em 2002 ganhou o Nobel de Economia pelo desenvolvimento dessa teoria. Ou seja, ele trouxe contribuições significativas à própria ciência econômica. E o resultado a gente vê entre nós mesmos. Então, veja só. Se eu fosse considerar um cálculo racional aqui, olha esse primeiro resultado aí, certo? Então, qual das duas alternativas você prefere? 100% de chance de ganhar 2.400 em unidades monetárias, né? Claro que a gente vai pensar em reais. Lá foi dólares. Unidades monetárias, né? 2.400. Ou 33% de chance de ganhar R$ 100 a mais, 100 unidades monetárias a mais, ou seja, 2.500, ainda com 66% de probabilidade, né, de ganhar 2.400 e apenas 1% de chance de não ganhar nada. Certo? Vamos voltar para essa afirmação aqui do Bernstein, né? Aquela discussão as publicações da época, né? Aí o artigo de 1738, né? Século XVIII, é a lógica de Port-Royal. E aí, o autor desse artigo argumenta que apenas o patologicamente avesso ao risco faz opções baseadas nas consequências sem considerar as probabilidades envolvidas. É uma linha. O autor da nova teoria argumenta que apenas o temerário faz opções baseadas nas probabilidades de um resultado sem considerar suas consequências. Vamos ver um pouco isso. Se a gente fosse calcular, né, a probabilidade aqui, sem fazer cálculo nenhum, o que seria racional aqui? Racional, certo? Eu tenho um pouco mais de chance, né, de ganhar aqui R$ 100 a mais e ainda com uma probabilidade alta de ganhar a mesma coisa que seguramente a maioria escolheu aqui, eu só tinha 1% de chance de não ganhar. Então, se eu fosse calcular a probabilidade, seria, né, 0,33, né, 33% de ganhar, aí, vezes 2.500, mais
66%, né, 0,66, multiplicando 2.400. O resultado seria 2.409, que daria um ganho maior do que o primeiro. Então, uma decisão baseada em probabilidades me levaria a escolher esta opção. Esta opção seria a decisão racional. Certo? E aí eu pergunto a vocês, no nosso dia a dia, o que é que isso lembra? Se a gente aqui, nesse momento, né, de a gente falar, e isso é universal, né? Isso levou esses autores, né, que fizeram esse experimento, que pode até, quando uma descoberta científica, né, é feita, a gente fica até pensando, mas é óbvio que a pessoa vai escolher ganhar sem nenhuma chance de perder, né, os 2.400. O que é que isso lembra a vocês nas finanças, nos investimentos? Vou lançando assim essas questões, né, para a gente poder conversar um pouco. Vão pensando aí, certo? E aí vocês podem usar aqui, né, o chat, se não quiserem usar o microfone, certo? Fiquem à vontade. Mas vão pensando aí num exemplo, né, de onde a gente pode ver isso. Aqui é uma pergunta sobre... É um tipo de jogo, mas a gente pode fazer algumas associações com comportamentos que a gente observa, né, no mundo das finanças, relacionadas a investimentos, né, a possibilidades de ganhos, certo? Ainda nessa linha, vamos para o seguinte agora, que é a questão a seguir aqui, né? O outro prospecto, o segundo prospecto aí. Qual das duas alternativas você prefere? Veja que aqui a diferença é de 1% a mais, né, para ganhar, e 1% a menos de não ganhar nada. Certo? Não tem um ganho certo, mas a chance de não ganhar nada é 1% menor nesse segundo prospecto, certo? Que é o que foi escolhido. Certo? Vão pensando aí. O que é que isso lembra a vocês? Vão refletindo. O que é que isso lembra a vocês no dia a dia? Principalmente diante do que a gente conversou, né, na disciplina de AFO. Mais um aqui. Aqui a gente já tem 100% de ganhar 3.000. Vamos aumentar, né? E aqui você tem 80% de chance de ganhar 1.000 a mais e 20% de chance de não ganhar nada. Só que é 80%, só fazendo o cálculo das probabilidades, você teria 3.000 aqui, já certo. E aí teria
20% zero aqui, ele anula, né? E aqui 80% de 4.000, você teria 3.200. Ou seja, o cálculo probabilístico aqui é 200 a mais do que esse. Então, essa seria economicamente a decisão racional. E aí a gente vem aqui para as respostas e vê novamente que de 87 respostas, 70 preferem o ganho certo de 3.000 diante da chance de 20% de não ganhar nada. Certo? Professor, licença. Quando o senhor vai explicando aí, eu lembro da aula que o senhor deu no semestre passado, e aí o senhor falou que quanto maior o risco, tem maior chance de um retorno maior. Eu sempre lembro disso. Só que, no meu caso, eu marquei as respostas que não tem chance de perda ou tem menores chances de perda. E eu vou arriscar de ser o que vai perder, né? Vai que eu caio lá no 1%. Aí eu já fui marcando ali nos que não tinha chance de perda ou com menor chance. Isso, Paloma. E quando eu respondi esse questionário, né? Porque eu estou sempre aplicando essa pesquisa, mas no início eu fiz e eu respondi na mesma linha que você. Eu preferia o ganho certo dos 3.000 do que ter ainda 20% de chance de perder. Então, somos nós, humanos, mesmo que a gente saiba, né, que racionalmente é uma outra coisa, mas a gente é humano, né, considerando a natureza humana. Muito bem colocado aí por você nessa questão. Quer falar, Jaril? Pode falar, viu? Sim. Isso demonstra, na realidade, que nós somos, né, conservadores com relação a investimentos. Nós percebemos isso, por exemplo, na Bolsa de Ações, né, que oferece risco maior e que, logicamente, também oferece lucratividade maior, em contraponto com a renda fixa, né, com investimentos mais seguros, pré-fixados. Então, acho que é marcante a gente ver isso nos investimentos. Mas nós somos conservadores, pelo visto, porque eu também fui nessa mesma linha. Exato. E é assim mesmo, né? Porque, e como o Paloma colocou também, né? Essa relação direta, né, entre risco e retorno, quanto maior for, e a gente vê isso bem expresso, né? Aqui, há uma chance maior de ganhar R$ 1.000 a mais. Só que também há, o que é risco, né? A possibilidade de perda também. Claro que a gente espera que probabilisticamente a gente tenha uma chance, né? Mas tudo depende, são muitas variáveis envolvidas, né? E aí a gente pensa de início, não, eu já estou seguro aqui. E isso somos nós, né? Paloma, Jari, Odilon, os humanos, conservadores, talvez no máximo ali moderados, e poucos são os agressivos, né? Os que têm um perfil, né? Ah, não, eu quero apostar. Na maioria de nós. E aí isso levou, né, Kahneman e Tversky ao resultado de aversão ao risco para os ganhos. Eu gostei muito dessas observações de vocês, porque já enxergaram isso, né, nos investimentos.
Então, a aversão ao risco nos ganhos. Né? E aí continua, né? Um outro prospecto, né? Todos eles de ganhos, né? Só que aí ele vai variando as probabilidades, né? Aqui ele já diminui um pouco, né? Aqui a chance, né, de não ganhar nada já é de 75% contra 25% de ganhar 3 mil. E aí a gente observa que, novamente, né, em geral, né, a gente busca a probabilidade menor, né, de perda, ainda que a outra, apesar da diferença ser de 5%, né, que me proporcionasse ganhar mais, mas ainda assim a gente fica com a opção mais segura. E por aí vai. E quando isso não envolve só elementos financeiros, né? Se você tiver a chance de passar uma semana na Inglaterra contra 50% de chance de não ganhar viagem nenhuma, mas que você conhecesse mais países, a gente prefere ter a garantia de que a gente vai conhecer um país, ao invés de metade conhecer 3 países contra a chance de não conhecer lugar nenhum. Professor, essa pergunta aí foi interessante, porque quando eu fui responder, eu pensei, eles são pertinhos, aí eu não sei se é trem, bonde que chama, só eu pegar isso daí e sair turistando lá. Então, com 100% de certeza que vai para a Inglaterra, já está certo o tour pela Europa ali, ó, pelo menos por perto. Sim, verdade. É. Aí eu fui nessa lógica, eles pelo menos tem que ter certeza que chega lá. Chegando lá, o resto a gente resolve. É verdade. Primeiro falando inglês, né? Se não falar inglês, aí não resolve nada. Professor, também o que eu percebo também nessa pesquisa, né, é que o fator humano realmente é interessante, porque a decisão pode mudar, né, de acordo de pessoa para pessoa, de circunstância que cada uma pessoa tenha em relação a outra pessoa. Assim, se a pessoa tem melhores condições econômicas ou se a pessoa tem menos recursos, né? Porque para uma pessoa que tenha menos recursos, assim, a perda, né, de R$ 1 pode ser bastante significativo, né? Para uma pessoa que já tenha condições financeiras melhores, isso aí é de menos, né? Então, as condições das pessoas com certeza influenciam diretamente também, né, no grau de risco, né, respeitando, logicamente, a proporcionalidade de cada um, né? Verdade, Jari, muito bem colocado, né? E tem uma evidência, né, também que partiu dos achados, né, desses autores, que diz que a dor da perda é maior do que a felicidade do ganho. E aí, por exemplo, se a gente não tiver nada e ganhar R$ 50, a, a nossa satisfação, né, com esses R$ 50 vai ser bem maior do que a gente já ter R$ 500 e passar a ter 550. O nível de felicidade de 0 para 50 é maior do que o nível de felicidade de 500 para 550. E a dor que a gente tem, né, de não ter, de ter pouco,
e perder R$ 50 é ainda maior, né, do que a gente já ter os 500 e passar a ficar com 450, né? Então, é bem colocado essa questão, né, aí para o Jaril, e que depende muito de em que situação a gente está, né? E em economia tem uma linha chamada de uma teoria, né? A teoria da utilidade marginal, que é o ganho adicional de riqueza vai diminuindo a satisfação. Então, é bem... quando se a gente fosse pegar, né, aqui, você estivesse medindo, né, o seu ganho, a gente tivesse aqui o ganho financeiro nesse eixo, e aqui a nossa felicidade. E aí a gente, sem nada, a gente vai ficando mais feliz, vai ganhando mais, só que esse nível de felicidade ele começa a declinar com o ganho adicional. Aí é isso que pressupõe a teoria da utilidade marginal, né? Até o momento em que a gente já começa a não ter mais satisfação com esses ganhos adicionais, né? Ou eles serem bem insignificantes. Então, é bem a alegria, né? De quem está com 0 ter 50. Mas conforme vai ganhando 50 a mais, a felicidade vai diminuindo. Então, essa questão é bem pertinente, né? E aí são aspectos humanos, né, que a gente precisa levar em conta. E a gente precisa considerar mais essas questões, né, nas nossas pesquisas. O elemento começa a ser simples. Você vai na praia e tem que, sei lá, tem que gastar naquele quiosque, né? Não tem. A gente perde, né, de contemplar aquela paisagem, né, aquele momento em que a gente está diante da natureza e a gente fica procurando consumo, né, e quando a gente já pode levar de casa, né, ou seja, o simples, né, a valorização das coisas simples. A gente vai perdendo isso. E é interessante a gente ter essa visão, né, para que a gente possa repensar nosso comportamento em geral, né? Então, a gente vê que não envolve só aspectos financeiros, né? Então é isso, né? Eu vou já passar aqui, porque é tudo nessa mesma linha, né? De a gente fechar, veja que também envolve viagem aqui, né? A gente continua sempre indo pela probabilidade de ganho certo, né? Ainda que o diversificado aqui
mesmo que a diferença seja só de 5%, a gente continua preferindo ter aquele ganho certo. E aí, no que Paloma comentou também, né? Lá vai para o outro, né? Ainda que seja em menos tempo, né? Tem uma semana aí, mas pega um trem e vai para o outro, né? Bem interessante isso. E é nessa mesma linha. Agora, veja, essa é a perspectiva de ganho. A gente vê que quando já vai para 0,2% de chance, já fica mais meio a meio, né? Até chegar aqui no 100% de 3.000 contra os 80% de chance de perder 4.000. A gente já vai aqui para o campo das perdas. Eu destaquei esse mesmo resultado, que já é no campo das perdas. Veja que a situação muda. Então, veja, se você já tem uma perda certa de 3.000, você termina arriscando perder mais, né, perder R$ 1.000 a mais, mas com 20% de chance de não perder nada. Veja que essa escolha que foi da maioria é de uma perda maior, com 80% de probabilidade da perda que teria aqui, porque aqui eu tenho 3.000 certo, e aqui eu tenho quase certo perder 3.200, porque a probabilidade, né, seria aqui 0,8 vezes 4.000, né? 3.200. Então, já inverte a situação. Diante de uma perda certa, a gente arrisca. Ou seja, já estou perdendo 3.000, aí eu vou apostar não perder esses 3.000, mas com risco de perder 4. E é que isso lembra a vocês, vocês contribuíram com questões bem pertinentes, né, agora no campo dos ganhos. O que é que agora a perda lembra a vocês no nosso comportamento financeiro? Estão pensando aí, certo? Em qualquer momento vocês podem falar, certo? E aí a gente continua, né? Aqui quando a 20% de chance, né, de perder 4.000 contra 80% de chance de não perder nada, né? Ainda aqui a gente arrisca, o que a gente foca aqui em geral, né, é 80% de chance de não perder nada, ainda que ainda tenha 20% de chance de perder 4.000. O cálculo da probabilidade, se tudo fosse só probabilidade, aí a gente teria a tendência, né, a 0,2 vezes 4.000 e 0,25 vezes 3.000 mais 0,75 vezes 0, 0, né? Então, a perda aqui, esse resultado daria negativo, né? Seriam perdas aqui. Eu perco mais aqui do que aqui. Mas é o que a gente escolhe, na maioria. Certo? Diante da perda, a nossa perspectiva é outra. Olha aqui, ó. 45% de chance de perder 6.000 contra 55% de chance de não perder nada. É o que a gente escolhe, né? E aqui eu teria 90% de chance de perder 3.000, ou seja, contra uma perda certa de perder 3.000, aposto
o dobro. Ainda que eu aposto perder o dobro para poder não perder os 3.000. Porque aqui a probabilidade maior é de não perder nada, né? Mas é alta. Essa aqui ainda com chance de perder o dobro do que aqui. Certo? O que a gente pode lembrar aí no campo das finanças, né? O que é que isso lembra a vocês? Eu vou falar primeiro de jogo. Alguém que seja viciado, né, em jogo, chega lá no cassino. Professor, eu já tive um tempo jogando esse negócio de cassino no Bet365. Certo. Aí, o que acontece? Eu consegui ganhar um dinheiro, só que eu fiquei com muito medo e parei de jogar, entendeu? Ah, A realidade, eu coloquei R$ 60, aí eu vi algumas dicas através de estatística, né? Que, por exemplo, cai 2 vezes numa fileira, aí a chance de cair em outro lugar, a chance é menor, tal. Aí eu consegui ganhar o dinheiro, só que tipo, o dinheiro que eu ganhei eu tirei, e o dinheiro que eu botei também, né? E fiquei com o dinheiro só que eu ganhei lá. Só que esse dinheiro que eu ganhei, a pessoa vai ganhando, né? Vai querendo aumentar e acaba perdendo, entendeu? Mas eu acabei não perdendo dinheiro, a sorte, né? Mas tem sim. muito esse negócio estatístico. É. Ou seja, você foi racional. O ganho que você conseguiu, você já ficou satisfeito, né? Agora tem gente que vai lá e ou fica, né, querendo ganhar mais, ou se ela tenta mais ainda, né, a pessoa, se ela começar a perder, aí ela vai querer recuperar, né, aquela perda. Sei lá, ela perdeu R$ 1.000. Aí, não, mas eu quero tentar recuperar, né? Aí, mas você tem chance de perder o dobro agora. Vamos apostar. Termina apostando até os bens ali para poder e vai entrando, né? E é uma coisa assim impressionante, né? Quem fica tem muito isso, né? Quem tá primeiro que não é só uma questão de viciado, é uma questão do comportamento humano diante de perda. Então esse exemplo do jogo, muito bom, Rafael, você trazer, né, até uma experiência, né, que você teve lá e você teve sabedoria lá, né? Só que tem gente que vai entrando ali, não é muito uma questão de ser só sábio, né, ou racional, ou viciado ou não. Há os vícios, né, mas essa questão é humana. A gente é assim em geral. Quando a gente está perdendo, talvez se eu entrasse lá, né? Eu nunca fui em cassino, não, mas fico pensando assim, né? Eu acho que teria o mesmo comportamento, né? Se começasse ali a perder, principalmente de gente que está, talvez aquele dinheiro ali fosse, às vezes vai, né? Está num desespero, quer ver se consegue alguma coisa, aí vai apostando cada vez mais os próprios bens, né? Tem uma propriedade, coloca ali. A gente vê muito isso nos filmes também, né? Essas ilustrações. Um deles é um bem engraçado, né? Que é um filme nacional, que é baseado numa obra de Gustavo Cerbasi, né? Até que a sorte nos separe. E é com o Leandro Hassum, né? E ele fica milionário, né? Ganha lá, né? Na loteria e vai no cassino e perde tudo lá. É, então, isso no jogo. A gente tem essa visão no jogo. E vamos pensar agora nas dívidas. O que é que vocês enxergam no mundo das dívidas?
que exemplo a gente pode trazer, né, aí no campo do endividamento? Pense no seguinte, você tem uma conta para pagar, tem uma fatura do cartão de crédito, certo? De R$ 1.000. Sendo que você chega lá e vê que o mínimo, vamos supor que seja 15%. Aí você tem a chance ali de pagar apenas R$ 150. Então você ficou devendo ao banco R$ 850 e vai incidir juros em cima desses R$ 850. Se esses juros forem, né, sei lá, 10% ao mês, bem comum, ainda dando um exemplo até menor do que pode ocorrer, né? Pode ser 13, pode ser 15, depende do banco. Depende do risco de crédito da pessoa, né? São muitas questões também envolvidas, né? 10% já no mês seguinte, né, já vai ali em cima dos R$ 850. Aí a pessoa já sabe, né, que está perdendo, já é uma perda certa de dinheiro, porque já tem um momento que a fatura já está maior, o que está devendo, né, em juros já está maior do que o próprio valor da compra, conforme o tempo vai passando. Só que a pessoa começa a se habituar com isso, ó, com a perda. Já está perdendo, fica como se fosse assim, não, eu vou comprar aqui no cartão, né, são apostas que a pessoa vai fazendo, mesmo perdendo mais, ela continua entrando naquilo ali, vai entrando, vai entrando. Ou seja, já tem perdas certas, mas continua arriscando perder cada vez mais. Então, a gente já tem uma situação fora do jogo, mas que está envolvendo, né, essa questão de propensão à perda. Então, a descoberta de Kahneman, a evidência é a seguinte: diante da perda, nós somos propensos e propensas ao risco, ou seja, nós nos arriscamos quando estamos perdendo, mas para ganhar, nós somos avessos ao risco. Então, quando é... Professor, Oi, Jaril. E aí? quando nós estamos lucrando, a satisfação à medida que nós vamos ganhando, ela vai diminuindo, né? Esse foi um pensamento anterior que o senhor, inclusive, já falou. Mas nesse sentido agora da perda, à medida que a pessoa vai perdendo, como essa do cartão de crédito, né, ou do cheque, a dívida que vai sempre pagou 150, mas no mês seguinte 10% em cima de 850 vai voltar a cerca de R$ 85. Assim, será que no sentido da perda, a pessoa também começa a diminuir, a menosprezar essa perda paulatinamente, né? À medida que no mês pagou um pouco mais, no mês seguinte pagou mais ainda, e a pessoa vai perdendo a sensação de que cada vez mais a pessoa está perdendo muito mais. Eu acredito que... eu não sei se seria bem a sensação, né? Mas
Eu acho que sim, e é, ela já sabe, né, assim, que talvez não tenha perspectiva de ter uma renda no curto prazo, né, que cubra, aí vai se tornando uma bola de neve, né, e acho que é Mas eu tô, eu bom. tô falando pelo seguinte, porque quando a pessoa vai ganhando cada vez mais, aquela lucratividade que a pessoa está tendo cada vez mais vai gerando uma satisfação menor, né? Porque a pessoa cada vez tem mais e a diferença é menor, embora esteja ganhando, né? Então, a satisfação, como o senhor mesmo falou, ela vai diminuindo à medida que você ganha cada vez mais, né? Vai ganhando. No caso da perda, talvez a pessoa que se vicia no crediário, se vicia no pagamento de taxas de cheque especial, né? A pessoa vai perdendo talvez o medo dessa perda, que é sempre para ele talvez seja menor em relação ao total maior da dívida, né? Talvez a pessoa vá perdendo esse medo. Eu não sei se é exatamente isso, não sei se eu me expressei corretamente. Não, foi ótimo, Jaril. Eu estou refletindo também, né, porque a gente e até pode ser uma questão interessante, ainda que a gente não responda, porque a gente tem, né, essas impressões, e é bom que a gente tenha e até busque fundamentar, né, a nossa impressão com resultados, né, de pesquisas, ou até surgir, porque a discussão é para isso também, né, a gente ter ideias que a gente já registre e na pesquisa de campo que a gente for fazer, a gente partir desse pressuposto, já levantar uma hipótese, né, de perda da sensação do quanto se teve de prejuízo, né? Aí eu acho que é muito bom que a gente tenha, ainda que a gente não responda, né, de imediato, mas foi bem colocado. E aí eu estou Tanto refletindo. é, professor, tanto é que existem pessoas que praticamente são viciadas em pagar apenas o mínimo, né? E continuar com dívida, né? Não sei. É, exato. E é um vício que não se diferencia do que a gente estava falando agora do cassino, né? É como se a pessoa tivesse num cassino na vida diária aí, né? Então, isso vai sendo levado não só na questão do cartão de crédito, né? Mas a pessoa começa a se acostumar a usar o cheque especial, porque sabe que já está ali, né? O salário já acabou, vai estar entrando ali, tá à minha disposição para usar. Então, ela não está pensando que tem pelo menos uns 8% ao mês, uma taxa até perto da do cartão, né? E quando entrar o salário, vai pagar IOF mais 8%, depende do banco também, né? 8% ao mês, 8,5% ao mês, em cima daquele valor negativo. Aí é, aí o nome já vai para o SPC, e aí a pessoa termina, já estou envolvido mesmo com essa dívida tão grande, né? E a pessoa perde, né, a perspectiva de isso merece ser estudado, uma atenção maior nesse comportamento, né, para a perda. Oi, Paloma, pode falar. Professor, antes tinha uma coisa assim que limpava o nome da pessoa depois de 5 anos. Ainda tem isso, porque as pessoas, algumas que eu já vi, muito ligadas a isso aí. Ah, eu compro o que eu quero, o nome vai para o SPC, depois de 5 anos limpa. Eu já escutei muito esse discurso. Existe, Paloma. Inclusive,
ou a chance, né? De repente tem uns feirões lá no Serasa, chamado Limpa Nome, né? Acho que é isso, Limpa Nome Serasa, que uma dívida, que os juros estão, sei lá, a pessoa está devendo R$ 1.000, aí está em R$ 50. Estou dando um exemplo assim, bem no bruto aqui, de forma bem grosseira, mas é mais ou menos isso. Uma dívida bem grande, aí chega, ó, você, com R$ 50 você quita isso aqui, com R$ 80, uma coisa que estava em 3.000, aí você com R$ 80 resolve, depois de um tempo, né? Existe. Aí tem gente que já espera isso, né? Agora, de repente ela pode precisar, não querendo também racionalizar, né? Mas a pessoa também pode precisar de alguma coisa que, de um crédito, né? Ela está sem crédito, sem chance, né, de obter crédito. Mas, realmente, as pessoas agem assim, o exemplo foi bem colocado, né, e tem alguns casos, né, de gente, isso quando a pessoa fica com essa perspectiva, ainda é até melhor, né, mas tem gente que adoece, né, por isso, que entra em depressão por isso, né, e aí é pior ainda, né, aí são muitos casos, né, muitas situações, e tudo isso envolve, né, felicidade ou a perda dela, né. Então é interessante que a gente pense sobre isso. Essas impressões que vocês estão tendo, né, que vocês estão trazendo, pode ser base para estudo da gente. Então, Jari, eu não consigo responder assim se há nessa perda. Aí Paloma trouxe um exemplo que ajuda, né, muito provavelmente o exemplo, né, que Paloma trouxe é um caso do que Jaril mencionou, né, de ser, e a pessoa já vai perdendo, né, cada vez mais, se acostuma, né, e até espera, depois de 5 anos, o nome sair ou pagar uma quantidade irrisória para se libertar da dívida. Como as pessoas agem? Eu acho que a gente pode contribuir com o estudo em cima disso. De repente, aí, alguma equipe, dependendo da linha que você escolher, aí, né, nas nossas próprias práticas de pesquisas. Às vezes as questões não necessariamente a gente nem tem condição, né, de responder agora que, que existe essa evidência ou não. A gente pode ir em busca da evidência, ter o nosso próprio público-alvo, né? Então essas questões são interessantes. Professor, outra coisa assim que eu percebo é que às vezes a pessoa está tão no fundo do poço, no buraco, que ela não enxerga. Ela só enxerga quando sai dali. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Tem uma loja que eu gosto muito de comprar nela. E aí, eu sempre pagava, pense numa conta sem fim, numa conta alta, sem fim. Depois que eu parei de comprar, que acabou, você diz, nossa, como é bom não ter mais essa conta para pagar. Porque eu comprava sem necessidade, sabe, por impulso, só para ter no meu guarda-roupa, eu nem usava. Pronto, é isso aí, só por impulso. Depois que eu saí dessa conta, eu disse, como é bom sair dessa conta, o quanto de coisas eu posso fazer com esse dinheiro. E eu estava investindo numa coisa praticamente sem necessidade, porque tinha roupa que eu comprava um vestido, eu não gostava da parte de cima, eu mandava cortar a parte de cima, ficava só com a saia. Ou seja, uma parte do dinheiro jogada fora. É verdade. E a gente é assim, né? Se a gente não tiver cuidado, porque a gente pode até pensar, não, é, eu me controlo, mas vá lá, né? Uma coisa que te chama a atenção, né? Uma coisa assim que você começa a se apropriar de coisas que você não precisa. Nós, né? Nós somos assim. Oi, Marcelo, pode falar. Não, professor, aqui eu li um livro uma vez Uhum. que fala que essa questão de jogo,
existe um fator psicológico, né? Que quando você joga e ganha, você fica com mais medo de perder o dinheiro, né? E aí quando você joga e ganha, você quer guardar esse dinheiro. Você não quer jogar novamente. E aí quando você joga e perde, você fica com aquela coisa na cabeça: ah, eu quase consegui. E aí você joga novamente. Aí eu acredito que isso aí também se aplique na nossa vida financeira, né? Não apenas em jogos, cassino, como o senhor tem citado aí, mas também na vida financeira. Isso, Marcelo, muito bom. Inclusive, né, se o investimento em ações é um jogo, porque é aquela ação, né, que uma Petrobras, né, que chega a R$ 5, como aconteceu lá depois daquelas crises políticas, né, que vale 30, 40, né, e chega a 5, é uma aposta. E eu vou contar uma experiência pessoal, né? Eu gosto muito de livro, e a Saraiva, né, chegou a... Quanto foi que estava 60 centavos a ação da Saraiva, e eu comprei 1.000 ações da Saraiva, né? Eu coloquei, ou seja, R$ 600, né, lá. E aí a Saraiva depois teve um desdobramento das ações, né? Ou seja, uma quantidade, o lote, né, ele passou a valer menos, né? Eu sei que quando eu fui olhar lá, eu estava com menos de 300, já tinha perdido mais da metade, e é isso, né? Eu apostei e perdi, né? Então foi um jogo, isso é um jogo. E assim, o bom é que foi um valor que eu sabia que não me faria falta. Isso, se fosse há um tempo atrás, né, que eu fosse fazer isso, quando os R$ 600 era o que eu ganhava de bolsa, de manutenção acadêmica, né, e jamais eu poderia fazer isso. E tem gente que faz. E é uma aposta, né? O afeto, né, terminou sendo uma ligação afetiva, né, com o livro e tal. Quem fez isso com a Petrobras, quando ela chegou a 5, e eu não fiz, infelizmente, não em grande quantidade, como poderia, né, ter aproveitado. Imagina, né, o quanto a pessoa ganhou comprando lotes, sei lá, se comprasse 1.000 ações, né, da Petrobras quando ela estava a R$ 5, e ela hoje em dia na casa dos 40, né? São apostas. É um cassino da vida aí, né, das finanças, do mercado financeiro. Então é bem isso mesmo, Marcelo. E depende da personalidade, depende de comportamento, e a gente achar, né, que nunca vai ter. Não, o ser humano é aquela questão das tentações, né? E a tentação relacionada a dinheiro, há vários aspectos, né? Se a gente for entrar. Oi, Rafael, pode falar. Professor, um exemplo também em relação à ação, né? É porque não sei se o senhor sabe, mas eu acho que o senhor deve saber, né? Em relação à Tesla, já ouviu falar dessa empresa? Sim, Pronto. Em 2020, eu acho que eu comprei, ela chegou a R$ 60, 2020. Hoje, ela tá no valor de 130. Ela já valeu 220, entendeu? Em 2020, eu acho que eu comprei, mais 5 por R$ 60. Aí foi passando o tempo, foi aumentando, foi acumulando. E ao decorrer do tempo vai aumentando, né? Eu espero que aumente mais. isso. Marcelo, eu vi que você estava indo com a mão levantada, você ainda quer complementar? Não, professor, eu já baixei a mão. Ah, tá certo. Pronto, então qualquer coisa pode falar. Foi um bom exemplo, Rafael. O problema é que às vezes a gente precisa, né, de algumas evidências para continuar
acreditando, né, que as ações vão subir. E aí há formas, né, é o que é chamado de valuation, né, de avaliar a empresa a partir de indicadores financeiros, né, contábeis, né, financeiros, econômicos, né, avaliação econômico-financeira. Aí entra muito aqueles índices, né, de liquidez, de rentabilidade. Aí são cálculos que vão ajudando você a verificar, né, se aquela empresa tem chance. Agora, se a ligação for mais afetiva, como foi o meu caso com a Saraiva, e a gente pode trazer vários exemplos, né? Você se apega à empresa porque é daquele setor que você gosta, né? De repente você gosta de tecnologia, né? Aí vai na Apple, né? Na Amazon, né? O stream de vídeo, né? A Netflix e tal. Aí termina tendo uma ligação afetiva e ela vai. Você deu o exemplo, né? De R$ 60. Comprou a 60, aí ela vai a 55, 50, 45, 40, mas não. Mas vai ter um momento que ela vai subir, pode nunca mais voltar, né? Aqueles 600 que eu coloquei lá, sei lá, aí eu fui, dava 200. Ou seja, não foi mais, eu fiquei um tempo ainda, né? Não, ela vai se recuperar, né, e tal, não se recuperou. É, tem a Oi, né, também, até o momento também foi uma aposta parecida e são apostas, né? A Oi ainda está, comprei, ela estava a 98 centavos e ela fica oscilando, né? E eu estou esperando aí, ela diz, mas pode ser que não aconteça, mas eu estou esperando, diante da herança, né, que tem aí do que ela herdou, né, da antiga Telemar, né, essas estruturas todas, de repente, mas não sei, é uma aposta. É o jogo. O mercado de ações é um jogo, né? Então, esses exemplos que vocês trouxeram foram muito pertinentes e vão registrando, né, essas impressões. A gente pode criar um instrumento que a gente possa mensurar essas coisas, né, diante das pessoas comuns investindo. Somos nós, né, pessoas comuns investindo. A gente não está falando de o Buffett, né? Eu me comparando, né, com Buffett, né, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Aí a gente está como pessoas comuns e a gente precisa conhecer mais o comportamento das pessoas comuns investindo, né? Porque os investimentos estão se tornando cada vez mais populares e a gente precisa ter essa visão. E a gente consegue isso com pesquisa, começando com a gente, né? Oi, Paloma. Professor, sobre o investimento que Rafael falou na Tesla, eu acho que é um bom investimento, já que a área de tecnologia desenvolve bastante, né? E, assim, para mim, no meu ponto de vista, o futuro dos carros é como o Tesla. Não sou um pouquinho suspeita para falar, porque a primeira vez que eu vi aquele carro, eu me apaixonei, eu não sabia nem que marca era. Porque ele tem um design moderno, tem as portas que abrem, né, diferente. Aí eu já me apaixonei. Então, se eu fosse investir na Tesla e não tivesse futuro, eu acho que eu quebraria a cara, porque eu, tipo assim, passaria como o senhor, né, da lógica. Já iria para o que eu sou fã da Tesla, mas, assim, logicamente pensando, eu acredito que o futuro dos carros é como o da Tesla, elétricos, até porque ajuda o meio ambiente esse modelo. Legal. E a gente pode fortalecer isso. Vamos ouvir aí, né? Tem Rafael também. Eu vou fazer alguns comentários. Diga aí, Rafael, depois Jair também. Então, professor, mas como o senhor falou, né, anteriormente, o problema é esses índices, entendeu? Porque dá para perceber que o valor da ação está inflado, né? Superflacionado, né? Aí fica meio complicado. É bom comprar, mas não, tipo, depositar muito dinheiro lá, entendeu? Na minha opinião, né? Porque eu acho que o valor tá muito acima do que seria para ser, né? Vamos falar sobre isso. Jaril? Ô, professor,
Em cima de um próprio exemplo que o senhor mencionou agora há pouco, que foi quando, acho que em março de 2020, né, a bolsa caiu e as ações da Petrobras, por exemplo, foram lá embaixo, né? No decorrer do tempo eu percebi isso também, mas uma coisa que eu também achei é que a nossa cultura ela foi muito criada em cima da poupança, né? Eu passei por uma situação semelhante à do senhor, porque eu percebi essa queda e como a Petrobras é uma estatal, né? E que, na minha opinião, a administração federal ela jamais permitiria que a Petrobras quebrasse, né? Porque não teria como, na minha opinião, pelo menos. Então, assim, fato é que a Petrobras ela retornaria, mesmo que com todo investimento que o governo necessitaria fazer, ela iria retornar de uma forma ou de outra, na minha opinião. E eu percebi esse momento em que os valores, né, das ações caíram, e por uma questão cultural, penso eu, né, por essa falta de cultura em investimento, eu me acovardei e eu não investi nela. Realmente foi terrível. Hoje eu guardo um certo arrependimento disso, porque percebo hoje como é que está, né? Mas eu percebi que é uma questão realmente um pouco cultural. Nós não temos essa cultura, o povo brasileiro, de modo geral, né, a grande maioria, de realmente verificar investimentos em bolsa e etc. A poupança é muito forte ainda na cultura brasileira. Verdade. Ou a gente vê, né, que tem a chance e tudo que você falou é pertinente mesmo, né? A questão de ser do governo, né? E eu tenho esse arrependimento, né, também de não ter aproveitado, né? Lotes pequenos, né? Se pegasse mesmo uns lotes, né, maiores, até tem gente que estava até vendendo o apartamento para poder colocar, né, na Petrobras. Essa coragem são poucos, né? Mas a gente é assim, né? Aí a gente hoje em dia só se arrepende, né, de ter é assim mesmo, né? Foi bem colocado e são propostas, né? O que Rafael trouxe, né? E Paloma, né? No exemplo da Tesla, né? Inclusive, Paloma, você pode até estudar a Tesla, avaliar a empresa e aí ter indicadores econômico-financeiros para dizer, né? Se ela é um bom investimento, porque os indicadores ajudam, é a chamada análise fundamentalista, ela está bem na primeira linha, ali daquelas linhas que eu trouxe para vocês. Então, essa discussão é para a gente despertar interesses de pesquisa, e aí eu já sugiro para vocês que, tendo esse interesse, esse apego afetivo, ele pode ser racionalizado do ponto de vista dos indicadores financeiros, e aí a gente unir os dois. E e essas observações são pertinentes, né? Qual é a empresa que tem perspectiva? Qual é a empresa que está olhando para o futuro? Qual é a empresa que está inovando? Aí tem uma linha só sobre isso, né? Empreendedorismo, inovação e finanças. Então, vão surgindo as questões e a gente precisa anotar. Botem isso no fichamento. Aproveitem, né? Vocês vão ter essa semana para continuar fazendo, né, o fichamento, tem o modelo, essas discussões que a gente fez agora, pode falar do capítulo de Bernstein, né, pode usar outros autores, o Marcelo mencionou, né, de uma leitura que ele tinha feito, não deixe de mencionar, Marcelo, no seu fichamento, é muito bom a gente fazer isso. Inclusive, eu lembrei de uma também, do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. Ele diz que você tenha cuidado com o jogo, que a pessoa que é um trader, ela está o tempo todo jogando isso e ela pode comprar uma ação que já chegou num valor que para a gente, né, já está muito alto
e ele ter um ganho no mesmo dia com essa empresa, porque ele está o tempo todo. Esse é o jogo dele. Mas o nosso jogo já é mais de longo prazo. A gente coloca, né, esperando que nas ações a gente tenha esse retorno em uns 3 anos, em 5 anos. É a Tesla que olha para o futuro, né, dos carros, né, com sistemas elétricos, né? Então, é a gente ter essa perspectiva, mas tudo isso precisa ser registrado, a gente precisa pesquisar melhor e vão surgindo as ideias assim. Então, eu quero dizer a vocês aqui que eu estou muito satisfeito, né, com a participação de vocês e vamos ser mais assim. Eu quero falar cada vez menos e ouvir vocês cada vez mais e trazer mesmo questões que não têm resposta no momento para a gente responder com pesquisa e pode ser que a gente nem com a pesquisa consiga responder agora, mas a gente vai deixar essa contribuição para outros pesquisadores e assim é a ciência, né? Então, quero agradecer a vocês pela participação, parabenizar por essas colocações, né, que vocês fizeram e que mostra esse nosso lado humano, né, como consumidor, consumidora, como investidor, investidora. Essa é a natureza humana, né? E a gente tudinho tá, né? Porque eu estou aqui ensinando finanças, eu estou ensinando e estou aprendendo também, e estou mostrando as minhas falhas também. E assim é a gente, né? É o ser humano. Homem e mulher. Tá o título do capítulo, né? Considerando a natureza do homem e da mulher, do ser humano, né? A natureza humana. Então é isso, gente. A gente está aí se aproximando agora, 10h40, eu vou ter outra turma. Vamos continuar trocando ideias. Eu vou ver se eu crio um fórum para a gente continuar levando lá, né, as discussões. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, certo? Eu vou só encerrar aqui a gravação. Muito obrigado, boa semana.